E já vamos começar falando agora sobre saúde digital. A gente vai conversar sobre telemedicina e a revolução da saúde. Para isso, a gente tem aqui um time super especial de convidados, começando com o Cristiano Teodoro Russo, é professor e cofundador da AtendeDoc, presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, especialista em tecnologia e inovação na saúde, já entendi, apresentador de TV na TV Parobá, Band do Paraná. Eu trabalhei 30 anos em televisão, eu raramente consegui gravar alguma coisa de primeira. O cara chegou ali, deu um tijolo, que é a nossa gíria, um texto de, 2 minutos e meio sem tropeçar, sem errar uma vírgula. Eu disse, mas agora está explicado, é quase colega. Bem-vindo aí, cara, sucesso sempre. Lucas Barr, cofundador, COO, CTO da Rapidoc. Tiago Júlio, é diretor médico do MEMED, a maior e mais crescente plataforma digital de prescrição e acesso a tratamentos do Brasil. MD, MBA, especialista em pesquisa clínica e tecnologia da saúde. Há 15 anos trabalhando em Health Tech e tecnologia médica. Foi Head de Open Innovation da DASA e coordenador de tecnologia dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Mário Coria ingressou na AstraZeneca em junho de 2015, foi o líder de TI da Teva Pharmaceuticals para a região Latam. Ao longo da sua jornada de carreira de 15 anos no setor, o Mário pôde experimentar vários cargos em TI, aplicativos, infraestrutura, gerenciamento de informações e digital. E o painel agora é de vocês. Divirtam-se. Obrigado. Show. Fala, ecossistema. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aí, é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema específico e tentar abrir esse tema e navegar sobre tecnologia na saúde. Em 2018, a gente foi surpreendido por não surpreendido, mas o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução que atualizava uma resolução de 2022, que versava sobre telesaúde ou telemedicina, ou na verdade, atendimento não presencial. Essa resolução impactou o mercado negativamente. A classe médica se uniu e protestou. E no comecinho de 2019, o Conselho Federal deu um passo atrás e revogou essa atualização. No final de 2019, o mundo foi impactado pela Covid, e essa história vocês já conhecem. E aí a telemedicina voltou de novo na discussão. Como vamos fazer? O que nós temos? Para onde a gente vai? E de lá para cá, a regulação subiu de novo como tema principal. E esse ano, logo no começo do ano, nós tivemos uma lei federal que meio que pacificou, mesmo com críticas e elogios, pacificou de uma forma definitiva a utilização dos veículos remotos para atendimento em saúde, que não é só telemedicina, é telesaúde, expandiu para outros profissionais da saúde. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco com o Tiago, com o Lucas e com o Mário, para ver se a gente consegue desmembrar um pouquinho de toda essa história, de para onde nós vamos e como nós estamos hoje. Para dar a largada desse papo todo, eu vou pedir para o Lucas, que é o empreendedor. Tem startup aí? Tem startupeiro aí? Tem fundo de investimento aí? Os caras não querem falar que estão aí, né? Já aproveita. Para contar um pouco para a gente o seguinte, como que é trabalhar nessa área de telemedicina, provendo um serviço, e como que você está vendo aí a regulação, como que essas plataformas estão se preparando para atenderem essa demanda que é crescente. Bom, boa tarde, Cristiano, boa tarde, Tiago, Mário, boa tarde a todos os presentes. Uma satisfação poder estar aqui com vocês nessa tarde. Cristiano, essa realmente foi um grande avanço para todo o ecossistema, para todos nós que temos as startups, e não apenas para os empreendedores, mas também, sinceramente, para toda a comunidade médica, e de forma ainda mais incisiva para toda a população, que é a regulação da telemedicina, como a gente tem escutado falar por esses tempos. Como o Cristiano comentou, a última lei que havia a respeito disso é do ano de 2002, né, mais de 20 anos atrás. E esse é um processo que vem amadurecendo, porque nós encontramos muita
muitas empresas nos Estados Unidos e em outros países que já tratam isso com bastante naturalidade. Aqui no Brasil, isso era uma demanda, né? Constantemente as pessoas, de alguma maneira, tentavam ter atendimentos, conseguir avançar nesses aspectos. Nós mesmos, na Rapidoc, que começamos a Rapidoc em 2016, nossa primeira ideia foi construir uma plataforma de telemedicina, e nós não podíamos justamente pela questão da legislação. Então, em 2019, 2020, já com a questão da pandemia, né, que dispensa comentários, entrou em vigência a primeira liberação provisória por parte dos nossos legisladores, já depois o Conselho Federal de Medicina dando ok, até que, de forma definitiva, ano passado, no final do ano, dia 27 de dezembro, já o Congresso liberou definitivamente a telemedicina. E isso, para todos nós, é muito importante, porque nos dá bastante segurança, né? Inclusive, quando nós estamos falando de levar a saúde digital à população através do poder público, porque essa é a grande dúvida, né? Como é que nós poderemos entrar através do poder público, como é que nós poderemos massificar a saúde digital se nós não temos regulação para isso, se nós não temos as coisas bem estabelecidas, ou como se poderia falar, as regras do jogo bem definidas, né? Então, sem dúvida, para todos nós, para todo o ecossistema, foi um grande ganho, uma grande vitória que a regulação de fato acontecesse. Agora é importante também mencionar aqui que a telemedicina, normalmente a gente associa com teleconsulta, não é? Que a pessoa está ali num streaming de vídeo, está numa conversa, um Google Meet, um Zoom, né? Uma chamada de vídeo no WhatsApp, né? Mas a telemedicina é um guarda-chuva que engloba muitas coisas, engloba muitas áreas, e justamente o que foi deliberado e permitido que nós fizéssemos a partir do final do ano foi justamente isso, o contato do médico diretamente com o paciente através de uma outra plataforma remota, né? E o que propiciou bastante coisa. Antes nós já conseguíamos, já existia as possibilidades de que os médicos, né, conversassem entre si, o telediagnóstico através de equipamentos, né, que tem uma série de devices aí que cumprem com esse papel, até o telemonitoramento também é algo já bastante conhecido, né? Até que efetivamente no final do ano passado houve essa abertura para que já de forma bastante estabelecida aqui no nosso país nós pudéssemos avançar também junto, não apenas no poder privado, né, frente aos empreendedores, a saúde suplementar e etc., mas também já com o poder público de uma forma bastante bem estabelecida. Complementando aqui, é importante a gente contextualizar que o Conselho Federal de Medicina não reconhece o WhatsApp como atendimento de telemedicina, tá? É qualquer outra coisa, menos telesaúde e menos telemedicina. Não reconhece e não recomenda. Claro. Então, se tiver algum médico que está fazendo aí, tela azul para você, cuidado. E já pegando aqui, Thiago, você que é médico, né? Tem uma experiência grande com hubs de inovação, focados na saúde, hoje lidera que talvez seja a maior plataforma que disponibiliza um serviço fundamental, que é a receita digital, que é a Memed, a gente usa lá na Tendidoc, né? Queria que você falasse pra gente um pouquinho da visão de mercado para isso, né? A gente viu números absurdos lá no começo, crescimento 300%, 400%, e em 2018, 2017, o mercado americano crescia 20% para esse tipo de serviço. Como que você entende agora? Regulou, temos os players, né? Esse mercado, ele estabelece, cresce? Como que vocês estão pensando que isso pode acontecer aí? Eu acho que, primeiro, boa tarde para todo mundo. E parabéns à organização do evento, é um evento maravilhoso, igual do ano passado. O mercado cresce, né? Continua crescendo. Com os devidos ajustes que a gente viu de questão macroeconômica, a questão dos valuations inflados que ocorreu para todo mundo, porém o mercado cresce, cara. E é claro que talvez ele não cresça na velocidade que cresceu no Covid. É difícil até a gente quantificar mercado de saúde digital, porque ele é um conceito novo ainda, fluido, né? O que entra ou não entra na conta. Mas um número que eu gosto de usar de tamanho de mercado de saúde digital no mundo, 2019 pré-Covid, cerca de 40 bilhões de dólares, 2020, ainda na Covid, mas após um ano de pandemia, 80 bilhões, ou seja, dobrou. A gente sabe que quando as coisas começam a dobrar de tamanho, a gente está falando de ordens de grandeza, de velocidade de crescimento, mais compatíveis com o padrão exponencial que a gente gosta de ver em startup.
tá? A estimativa é que nos próximos 3, 4 anos, esse mercado global passe dos 300 bilhões. Né? Então, se a gente pegar ali 2019 em 5 anos, cara, isso é quase um múltiplo de 10, aumentar 10 vezes, né? Ainda que eu tenha bastante plataformas, e a gente tem visto bastante disso, então é uma visão positiva, né? A gente pode acreditar nisso e Sem acompanhar, dúvida. né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, por exemplo, se a gente pega um recorte só de telemedicina, eu não sou especialista aqui, talvez vocês possam me corrigir, mas tem um número que diz lá, mercado de telemedicina no Brasil, 1,6 bilhões de dólares nos próximos anos, sendo que desses só 20% é a plataforma de telemedicina, ou seja, né, você vem com isso, cloud, outros sistemas, consultorias de implementação, plataformas adjacentes como a Memed, precisão digital, coisas que vão se encaixando, né, que vão fazer esse mercado se tornar muito maior. E provavelmente conforme a gente vai incorporando tecnologia, nós como médicos, né, pessoas profissionais da área da saúde, vamos aprender casos de uso novos e esse mercado tende a aumentar ainda mais, né, conforme a coisa vai evoluindo. Porque se a gente for ver bem, eu antes até de hub de inovação, eu trabalhava como médico no hospital implementando tecnologia. No caso, eu sou radiologista. A gente tem teleradiologia há mais de 10 anos. Tudo que está acontecendo com a telemedicina, a gente viu com a teleradiologia, com o telediagnóstico, né? Então, assim, você começa implementando ferramenta médica mesmo, né, cara, como um software para o médico dar laudo, enquanto a gente nem falava ainda de saúde digital. Mas aí você começa a atingir outras especialidades, outros campos de atuação, como telemedicina, precisão. Mas ainda é uma camada inicial de digitalização de processo, cara. A hora que você tiver um setor todo digitalizado, aí você tem uma transformação digital ali que você começa a ter novas ferramentas, coisas mais tecnológicas que hoje a gente não consegue nem prever direito como vai ser. Cara, você sabe que é interessante essa coisa da digitalização, né? Eu estava lendo um estudo lá, acho que no começo da semana antes de vir para cá, e a gente tem uma massa muito grande dos organismos de saúde, e aí tá, não é só hospital, é bastante coisa que está envolvida, que usa o equipamento velho, que não roda nem o Windows 10. Então como que você pode chegar num lugar desse, falar de transformação digital, de avanço, telesaúde, telediagnóstico, se a estrutura ali ainda não foi atualizada, né? Perfeito. Então a gente tem muitos desafios pela frente. E esse jogo é um jogo plural. Não dá para olhar só a startup, né? Mas a gente tem a indústria também participando desse jogo. E aí que entra a AstraZeneca, que o Mário vai contar um pouco para a gente de como que é esse papel, como que a Pharma especificamente, né, está olhando para isso e está se aproximando desses processos de inovação, trazendo tecnologia de impacto para a saúde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Então, pergunta interessante, porque tradicionalmente, deixe-me começar pela tradição, tradicionalmente as farmacêuticas, como você sabe, vendemos produtos, vendemos drogas, vendemos remédios para as pessoas, porém, a saúde vai muito além disso. Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade é literalmente trazer ferramentas, conectar a ciência com pessoas, mas esse meio muitas vezes é tecnologia, muitas vezes são vocês, parceiros. A ideia que farmacêuticas temos, que a AstraZeneca especificamente temos, é começar a construir um ecossistema de saúde. Nós não somos expertos em telemedicina, em pontuário eletrônico, em muita coisa. Porém, precisamos ser parte, ser os drivers desse ecossistema, e essa é a parte crítica para a gente. Então, por exemplo, agora estamos criando o novo Hub de Inovação, ou relançando, aliás, o Hub de Inovação do Brasil, focado em problemas reais das pessoas, não para esse 1% da população. Não, qual é o ponto de dor da população do Brasil? Essa é a nossa responsabilidade. Então, procurar parceiros como a Memed, procurar parceiros como, sei lá, outras tecnologias, outras startups, é o que a gente está tentando fazer para conectar a ciência. A ciência é algo às vezes complicado. E 2 horas antes estávamos gravando um podcast e algo interessante que saiu foi: antes de ser um paciente, é um ser humano, é uma pessoa. Todos nós, infelizmente, vamos ser pacientes, ou já fomos pacientes de algum jeito. E a revolução da saúde, para mim, e para a AstraZeneca também, é não só olhar as pessoas como pacientes, é olhar como pessoas, fazer que a saúde seja padrão para todo mundo, que
que a gente tenha mecanismos para cuidar, para medir, para se conscientizar da saúde. Porém, a telemedicina é algo que, ou telesaúde, que nos ajuda a que esse ponte também chegue para populações que não têm acesso a conhecimento, a saúde, a plataformas e tal. Então esse também é um problema que a gente quer atacar, tipo endereçar. De novo, a responsabilidade das farmacêuticas agora vai muito além do produto. Não adianta ter um produto incrível se a pessoa nem sabe que tem uma doença, nem sabe que pode ter uma doença, pode, para mim a palavra clave, prever uma doença. Então isso para a gente é o ponto, conectar pessoas com pacientes, com médicos, desculpe, conectar pessoas com instituições, com associações, que vai muito além, como a frase já muito trilhada, beyond the pill. Isso é justamente o beyond the pill, tratar de aterrissar um pouco o conceito. Então esse é o nosso papel, ser responsável de conectar todo o ecossistema e de movimentar o ecossistema de forma ativa. Eu acho isso muito importante, a gente ter a consciência que nesses processos de transformação não se constrói sozinho e não pode permitir que interesse X ou Y seja o majoritário do caminho comum, porque todo mundo aqui tem um objetivo comum, que é impactar positivamente a vida das pessoas, através do uso de tecnologias, no nosso caso específico, saúde. E aí, aquela inquietude, né, ela sempre vem, de manhã no painel do Xará do Cris, aqui eles falaram um pouquinho disso, mas eu acho que vale a pena para quem não estava a gente retomar, é assim. A gente fala muito da tecnologia, né? Vivemos aí o boom do metaverso, vai revolucionar a saúde, dali a pouco o chat GPT vai revolucionar a saúde. Mas é a Dona Maria, né, que está lá longe, que às vezes não consegue interagir com isso tudo. Como que vocês, na opinião de cada um, e aí eu vou soltar para vocês, né, percebem os desafios, eu não vou falar, para a gente, um termo que tem usado, democratizar esse negócio de uma forma mais equitária. Estou falando Dona Mariazinha porque minha mãe chama Maria, então eu posso usar esse nome. Então, para Dona Maria, minha mãe, lá poder usar também como nós usamos bem. Quem quer começar? Eu posso começar, então, Cristiano. Eu vejo que a gente tem que dar um passo atrás ainda, né? Nós estamos falando de uma falta grande de infraestrutura no Brasil, em muitas áreas. Né? Imagina, por exemplo, nós estamos falando de lugares que são comunidades ribeirinhas, que tem uma dificuldade de chegar energia, de ter internet, de ter um aparelho celular para poder ter uma consulta online através de um telefone, de um notebook. Então, a gente tem uma questão estrutural no Brasil, certamente em relação a isso. Algumas coisas os grandes players têm como colaborar, né? Tem como realmente trazer para que a população tenha mais acesso. Mas da visão nossa como empreendedor, como startup, imagina a tua também, a gente tem condições de levar através da tecnologia que de certa maneira nós dominamos, né, o acesso ao médico, que também é uma grande dificuldade para todas essas pessoas. E aí é onde já vai entrar também toda a questão aqui relativa, né, às prescrições e etc., a parte da farmácia propriamente dita, né, de ter acesso a muitas coisas que as pessoas não têm e nem sabem que existem muitas vezes. Né? Então, realmente, esse, do meu ponto de vista, é um passo atrás que nós necessitamos dar, que é justamente analisar toda essa questão de infraestrutura, né, para que a população tenha acesso. Concordo muito com você, Lucas, porque às vezes a gente acha que todo mundo tem a mesma oportunidade. Para mim, quando eu vou para um médico, eu procuro na internet, vou para o médico, fechou. Mas tem muitas pessoas que nem sabem isso. Então, concordo plenamente com você. Temos que dar um passo atrás e nos fazer perguntas simples. Como essa pessoa vai chegar para o médico? Como essa pessoa vai, sei lá, saber quem é o médico que tem que lhe atender? Tenho dor. Ou às vezes nem tenho dor, nem sei que tenho nada, só me sinto estranho. Então essas perguntas básicas são as que temos que começar a entender para trazer tecnologia e resolver. Pré-diagnóstico, diagnóstico precoce, isso é importantíssimo. A gente às vezes gera muito dado de tudo. Como usamos esses dados ao benefício de uma pessoa? Exemplos como Apple. Que a Apple agora com o Apple Watch está prevendo doença cardíaca. Por quê? Porque ele analisa todos os dados que o relógio já tem. Lógico, estou falando de novo desse 1%, mas pegando esse exemplo, esse use case, como podemos começar a desmembrar, a desfiar isso em outros casos de uso? E agora sim, parceiros,
como você, como o Memed, também podemos ter essa conexão e conversar o mesmo idioma. Para mim, não adianta se tenho 5 farmacêuticas neste grupo, concorrentes mesmo, falando do mesmo, porque estamos falando de saúde. Se dentro dessa saúde, ou dessa fala de saúde, vamos a expandir o funil, vamos levar mais ciência, mais pessoas, e o mercado da Farma vai ampliar, parabéns, tudo bem. Porque o meu também, por consequência, vai fazer. A Memed vai também ter negócio. Rapidoc vai ter negócio. E essa é a ideia. Não ver a saúde como um negócio, porém, como um direito. Democratizar a saúde. O resto vai levar, vai chegar. Tudo bem. Mas para mim é isso. Dar um passo atrás e começar a construir em conjunto. Só para complementar. Acho que a questão do acesso foi bem falada aqui pelos dois. E o acesso é a saúde digital 1.0, digamos, né? Existe o acesso de a pessoa que não tem atendimento começar a ter, e existe o acesso a categorias mais complexas de saúde, especialmente atenção secundária e terciária. O SUS vai muito bem na atenção primária, que dá para ir melhor em áreas remotas, digamos, mas vai bem. É na secundária e na terciária que começa a complicar, né? Então acho que existe essa camada da tecnologia de dar mais acesso, democratizar, mas isso é o 1.0, gente. Aí o 2.0 é aquilo... Quando você começa, através de plataformas tecnológicas conectadas, do lado clínico assistencial, você começa a olhar para a jornada do paciente, então você monitora aquele paciente não só na hora que ele está no consultório, depois na hora que ele volta. Você consegue monitorar esse paciente no interconsultas, você consegue coordenar ele com entes diferentes dentro do sistema. Então a Memed passa a ser um enabler para que a operadora lá de convênios, né, junto com o prestador de saúde, seja um prestador digital de telemédia ou um prestador analógico. Esses caras hoje eles se falam só no final do mês para tocar faturamento, não existe uma coordenação de cuidado. As ferramentas digitais começam a oferecer isso. E isso, por fim, uma vez implementado, vai dar perspectiva para o gestor de saúde pública, para o médico, para as empresas, como a indústria farmacêutica, de começar a operar o sistema de saúde com novas premissas de negócios, porque a gente sabe que grande parte do problema do setor financeiro é a questão do custo, né? As operadoras não aguentam pagar a conta, a indústria farmacêutica não aguenta mais o custo de P&D das drogas, são anos e bilhões para colocar uma droga no mercado. Como consequência disso, a droga vem a um preço absurdo, que tem que ser judicializado, incorporado no SUS. Então, assim, eu acho que as ferramentas digitais vão começar a abrir uma perspectiva da gente reconstruir essa dinâmica. A analogia é que assim, a gente não sabe como ainda. A gente precisa começar a viver isso para começar a ter as ideias. A analogia que eu faço rápida por exemplo, quando chegou o Excel lá. Num primeiro momento, o Excel chegou na empresa, aquilo era uma ferramenta do setor de contabilidade que ia melhorar a eficiência do contador. Ele ia fazer o serviço dele mais rápido e ia errar menos. Pronto, era uma coisa muito micro. E ao digitalizar a finança da empresa, aquilo criou uma nova maneira de gerir a própria empresa. Porque daí não era só o contador olhando o balanço do mês. O CFO, o CEO, os investidores começam a criar modelagens financeiras que mudam o jeito da própria empresa controlar suas finanças. E isso vai acontecer parecido na saúde. A gente está colocando esses Excels de saúde lá, que num primeiro momento melhora a nossa eficiência. Mas daqui a pouco isso começa a gerar não só uma massa de dados, mas você começa a ter um olhar mais conectado e que a gente vai começar a coordenar melhor tanto a assistência quanto de fato aonde que a gente faz os investimentos que dão resultado na saúde. Cara, isso é bem interessante porque a gente não pode esquecer sempre do negócio, enfim, né? Obviamente que tudo é o impacto, a saúde tem um desafio, mas a conta é alta. E há uns 5 anos eu estava num evento, não lembro qual era, em São Paulo, e alguém disse assim, olha, o setor de saúde é o setor mais árido para a gente levar a tecnologia e a digitalização. 5 anos depois, vocês acreditam que ele ainda está não é resistência, mas ele ainda tem esse desafio pesado entre a gente tem a agritech, a gente tem o retail. Acho que a saúde ela ainda precisa tomar um chacoalhão para falar, opa, peraí, vamos olhar a coisa, se eu não sei, vou chamar o amiguinho que sabe. Como que vocês veem isso? Começa, Thiago, porque eu acho que ainda falta muito, mas melhorou muito. Né? Há 5 anos atrás, quando eu fui para a DASA
para montar o Cubo Health, fazer um hub de inovação em saúde, praticamente não se falava nisso. Tinha alguma iniciativa anuais, tem coisas programas de inovação muito isolados em algumas Unimeds, tá aí o pessoal que eu vi, Moinhos aqui, mas ainda era muito rudimentar e desconectado. Passam-se 5 anos, praticamente toda grande empresa de saúde tem uma iniciativa de inovação, muitas montando os fundos, tá? Então, desse ponto de vista de ecossistema, evoluiu muito. Do ponto de vista de geração de negócios, ainda tem muito para melhorar. Por exemplo, a gente vê os hospitais, é um setor que é mais difícil de incorporar tecnologia, por uma questão cultural, uma questão de segurança. A indústria também tem dificuldades de fazer negócio no digital, porque é uma coisa totalmente nova, muita regra de compliance. Então eu tenho visto que a própria indústria farmacêutica tem se abrido mais para modelos digitais. A própria Memed é um exemplo disso, né? Se num primeiro momento a gente já era parceiro da indústria com aquelas coisas tradicionais, como advertisement, um canal de comunicação da indústria com o médico, coisa que a indústria já estava acostumada a fazer, hoje a gente já tem conversas mais de uso de dados para prever condições, para atingir populações que precisam de determinadas terapêuticas, coisas que há 2, 3 anos atrás a gente não tinha nem maturidade para conversar ainda, né? Eu concordo totalmente com o Thiago. Realmente a gente vê que existe uma grande melhora, mas ainda está na questão das iniciativas próprias, né? Porque observa, a gente teve ano passado, 2 anos atrás, o Open Banking, por exemplo, que começou num processo e, de certa maneira, ele foi até rápido a implementação do Open Banking. Quando nós estamos falando de saúde e interoperabilidade de dados, para que a gente consiga trabalhar muito mais coisas juntos em todos os players do ecossistema da saúde, a gente ainda está assim, bastante retrógrado, né? Ainda falta muita coisa para avançar, até porque a gente tem muitos interesses em muitas escalas, né? Nós estamos falando de grandes indústrias, nós estamos falando de grandes hospitais e nós também estamos falando do SUS, nós estamos falando de pequenas clínicas, né? Então ainda eu vejo que falta bastante ainda para a gente chegar num nível que nos permita avançar de uma forma bastante assertiva em relação ao que é toda essa integração digital da saúde como um todo, né, dentro do nosso país. Concordo, essa parte de interoperabilidade é crítica. E aqui pegando carona nesse comentário, eu acho que ali é onde todos nós temos que nos focar, que essa interoperabilidade. Por quê? Porque não adianta ter uma solução, como você falou, nossa para um hospital, nossa para uma área pequena. Temos que começar a convencer um povo maior e fazer policy shaping, começar a quebrar essas barreiras, começar a quebrar esses paradigmas de saúde, porque saúde é complicado. Ou seja, falaram um pouco de, olha, por que em agro, por que em fintech, por que em outra indústria, em retail, tudo é muito mais rápido. E sempre olham para a indústria de saúde como, putz, a indústria mais antiga, mais velhinha. Mas só que a gente está falando de pessoas, não de coisas, não de sneakers, sabe? E ali é quando começa a ser muito mais complexo. Porém, se temos um respaldo de todos os jogadores, temos a parte de dados, temos a parte de ciência, temos a parte médica, temos, sabe, a parte de pagadores ou aseguradoras, e todos começamos a falar o mesmo idioma, e todos estamos focados a democratizar, a dar acesso à saúde, ali começamos a avançar de forma mais rápida. E usualmente quem começa a fazer essas movimentações são indústrias pequenas, são jogadores pequenos. Por quê? Porque todo mundo tem seus interesses. E as indústrias maiores, as farmacêuticas, as corporações, no passado, 5 anos atrás, por exemplo, não era o maior foco. Por quê? Porque não tem um ROI maior, sabe? Um retorno imediato, que é o que busca. Eu vou investir tanto quanto vou ter. Mas agora isso mudou, isso eu posso falar. Agora eu vou investir tanto, eu vou ter algum retorno no futuro. Porém, o impacto não é dinheiro per se, não é caixinhas que vendi, é vidas. Impactei X número de vidas, esse é o impacto. Porque agora sim, com isso começo a abrir portas maiores. Acho que chegou quem acaba com a graça aqui. Mas só pra gente não fazer um negócio muito 15 segundos para uma consideração final para a gente entregar para o próximo painel para não atrasar a programação. Só agradecer aqui a oportunidade, a organização do evento, Túlio, a todos vocês que estavam aqui com a gente hoje, muito obrigado.
fazer um apelo aqui para os empreendedores que olhem com mais carinho para a saúde. É um campo difícil, árido, mas tem muita oportunidade. E a gente precisa trazer gente de fora. A gente precisa de mais tech. A tecnologia na saúde também, a gente já tem coisa muito boa, mas a gente tem a melhorar ainda quando a gente se compara, por exemplo, com fintechs. Então, é um convite para os empreendedores não saúde, ou mesmo os desenvolvedores, virem trabalhar na saúde, que é um campo super promissor e tem muito propósito. Por último, eu acho que empreendedores, mesmo não sendo da saúde, que olhem as soluções que vocês têm, como podem ser usadas na saúde. Boa. Estava conversando agora com outra startup que nada a ver com saúde e temos um use case que pode ser usado. Então, esse convite para os empreendedores que mesmo não tem algo a ver com saúde, olhem a sua solução, como pode ser usada em saúde. E também que olhem as corporações como um ponte, como um parceiro. Isso é bem importante. Pessoal, muito obrigado aí pela paciência, o tempo de vocês.